Olhe com amor na pessoa que está aí do teu lado e diga assim: que bom que nós estamos aqui. Se você trouxe a sua Bíblia, abra em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, o versículo 2 ao 6. Amém? Vocês podem ficar sentados mesmo. Colossenses capítulo 4, versículo 2 ao 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aleluia. Glória a Deus. Esta semana, meditando nesta palavra, o Senhor falou muito ao meu coração. Nós vemos aqui princípios importantíssimos de uma vida que vai alcançar sucesso. Não o sucesso segundo o homem, segundo aquilo que o mundo prega, mas o sucesso segundo a palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Os tempos estão muito difíceis e trabalhosos, e tem se multiplicado a iniquidade, e o amor de muitos tem se esfriado, e há uma urgência no relógio espiritual. Há uma urgência. Eu quero que você olhe de novo nos olhos desta pessoa que está aí do teu lado e diga assim: há uma urgência no relógio espiritual. Nós precisamos desesperadamente aprender a discernir os tempos de Deus. Jesus certa vez disse aos fariseus, os religiosos, disse a eles assim: vocês sabem discernir o tempo, vocês olham para o céu e vocês sabem dizer se vai chover ou não, mas vocês não sabem discernir o tempo de Deus. Vocês não sabem discernir as coisas espirituais. E a nossa oração nesses últimos dias tem sido para que haja discernimento em nossas vidas. Discernimento, a fim de que venhamos produzir exatamente aquilo que a palavra de Deus produz na nossa vida e na vida de todo aquele que se expõe a ela. Nós precisamos estar atentos. O que está acontecendo nos ares? O que está acontecendo? Nós olhando ao redor, nas nossas casas, na nossa conduta, nos acontecimentos, nós precisamos perceber o que é que Deus está falando. O que é que Deus está desejando de cada um de nós?
Já é última hora. E nós precisamos de um despertamento. O que Deus quer fazer? Será que nós estamos agindo com discernimento? Ou nós estamos fazendo aquilo que dá a nossa cabeça? Ou nós estamos fazendo aquilo que as nossas emoções nos impulsionam a fazer? Eu quero dizer uma coisa para você, quer goste ou não, é a palavra de Deus, de boas intenções. O inferno está cheio. E as boas obras não podem alcançar os céus, mas é um coração verdadeiramente transformado pelo poder de Deus. E nós precisamos aprender a discernir essas coisas, a discernir o que Deus está falando, a discernir o que Deus quer fazer nesses últimos dias. Nesses últimos tempos, nós precisamos buscar estratégias em Deus. Há muitas igrejas, irmãos. Há muitas opções. Já ouvi pessoas dizendo até que a igreja é como um restaurante, que você escolhe em qual restaurante você quer se alimentar. Misericórdia. A igreja é a casa de Deus. Mas em tempos de crise, como nós vemos na palavra de Deus dizendo que não havia pão na casa do pão. Não sei se vocês já conhecem esta palavra. Não há pão na casa do pão. Onde é a casa do pão, senão a igreja do Senhor Jesus Cristo? E a igreja do Senhor Jesus Cristo não são 4 paredes, esta ou aquela denominação, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo sou eu e você. Será que há pão em mim? Jesus disse: eu sou o pão vivo que desce do céu, e aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Tem pão na casa do pão? Será que tem pão aqui? Será que tem pão? Porque faça assim, ó. Aponte para você. Será que tem pão aqui? Pão é Jesus. Ele é o pão vivo que desce do céu. E nós temos que buscar isso. Buscar as estratégias do Senhor. Sabe por quê? Satanás tem estratégias. Satanás é um exímio estrategista. E ele tem minado o povo de Deus. Com conta-gotas. Sabe a estratégia do inimigo num exército? Uma das estratégias de um exército poderoso não é matar o inimigo, mas é feri-lo. Sabe por quê? Um soldado ferido, ele vai envolver mais pessoas para cuidar dele, porque um exército não vai abandonar os seus guerreiros. E aí, alcançam vantagem. Você entende essa estratégia? Você consegue entender esta estratégia do inimigo? Que é ferir. Final de ano, muitas setas são lançadas. Espíritos de depressão, de angústias, espíritos de ansiedade, espíritos malignos, trabalham de uma forma ainda maior. Pode observar, nós temos que aprender a observar as coisas. Final de ano acontecem muitas tragédias. Muitas coisas acontecem. Mas eu quero dizer uma coisa para mim e para você. O Senhor tem coisas novas.
O Senhor tem coisas grandes e firmes, mas é para aqueles que estão dispostos a observar o mundo espiritual, aqueles que estão dispostos a buscar discernimento de espírito, para discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que vem da carne, e o que vem do homem, o que vem do ser humano, o que vem da alma, o que vem do diabo, do inferno, e o que vem do céu. Porque há três fontes. Há três fontes. A nossa própria mente, as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias vontades. Essa é uma fonte. E essa fonte pode ser muito emocionante, mas não vai produzir vida. Não vai produzir vida. Existe outra fonte do inferno, e essa produz morte, produz sequidão, produz até manifestações sobrenaturais, porque o inferno é sobrenatural, é no mundo espiritual, é um mundo paralelo, e ele produz coisas. E a fonte do céu, essa sim produz vida, essa sim produz paz. E a igreja, mais do que nunca precisa buscar o discernimento de espírito. Diga assim: eu preciso buscar o discernimento de espírito, para poder discernir as fontes. Para poder discernir as fontes. Nós precisamos compreender as estratégias de Satanás, porque nós precisamos, é a igreja que vai paralisar Satanás. É a igreja aqui na terra que vai guerrear e que vai barrar. A igreja vai desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo está causando depressão, o diabo está causando ansiedade, o diabo está causando tristeza, o diabo está causando horrores, o diabo tem causado frieza, apostasia na igreja. Sim, ele tem causado, mas a igreja viva do Senhor Jesus Cristo vai barrar as estratégias do diabo, vai barrar todas as estratégias do diabo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Caminhar em espírito e em verdade. Caminhar de acordo com a palavra. Nós precisamos tomar atitudes, agir. O discernimento virá se tomarmos atitudes. E que tipo de atitudes? Nós vemos aqui algumas delas em Colossenses. 6 delas. A primeira: perseverar na oração. Diga assim: eu preciso perseverar na oração. Você entende que nos tempos difíceis e de crise, em que a igreja precisa barrar, deter, desfazer as obras do diabo no nome de Jesus, ela precisa orar. A igreja precisa orar. A terça-feira tem aumentado o número de pessoas, graças a Deus, mas ainda podia ter muito mais. Muito mais pessoas. Onde estão os crentes? Onde estão os crentes? Das 9 às 10, não é tão tarde assim. Onde estão os crentes? 1 hora, não pudeste vigiar comigo nem ao menos 1 hora. E nós precisamos desesperadamente aumentar o nosso nível de oração.
Oração em conjunto. Orar em casa, maravilhoso. Mas orar como igreja, reunidos, é importantíssimo que oremos. Perseverar na oração. A oração é um modo de vida. Oração não é simplesmente orar antes das refeições, quando se levanta, quando se deita. Isso tudo é importante, mas muitas vezes se tornou uma coisa mecânica em nossas vidas. Nós oramos antes das refeições, oramos a hora que acordamos, oramos quando vamos dormir, oramos na igreja, mas essa oração, muitas vezes, ela fica como que bloqueada mesmo, irmãos. Nós precisamos entrar, romper o terreno natural e entrar no espiritual. Nós precisamos romper com a mente e entrar no espiritual. E é esse nível de oração que vai discernir as estratégias do diabo e deter, barrar, em nome do Senhor Jesus. O avivamento virá. E quando eu falo avivamento, irmãos, eu falo de arrependimento. Não é outra coisa, porque avivamento é arrependimento, é mudança de vida, é mudança de hábitos. Arrependimento é você estar indo para uma direção e tomar outro rumo completamente. É uma virada 180 graus, não é uma curvinha delicada, é uma virada brusca. É mudança. Arrependimento fala de mudança de conduta, de mudança de caminho. E quando falamos em avivamento, falamos exatamente disso. Se eu estou na igreja e continuo andando nas mesmas práticas que o mundo faz, isso é uma mentira, isso é apostasia, isso é mornidão, e o Senhor está a ponto de vomitar aquele que é morno. E por incrível que pareça, estamos vivendo dias assim de apostasia, porque você não é quente, diz a palavra de Deus, e nem frio, porque você é morno. Eu estou a ponto de te vomitar, ou seja, algo que estava aqui, quem já vomitou? Acho que todos já passaram por essa experiência horrível. Você se alimenta e aquilo não faz bem, e depois aquilo volta. E o Senhor se refere dessa forma. Eu estou a ponto de te lançar fora. De te lançar fora. E como é que nós ficamos quentes, irmãos? Como é que nós ficamos quentes, fervorosos? É orando. É orando junto. Uma brasa, mais uma brasa, mais uma brasa, mais uma brasa, junto. E o fogo vem, o fogo acende, a fogueira acende. Nós precisamos despertar-nos, essa sonolência, esse peso que muitas vezes tem se lançado na igreja para roubar a palavra. Nós resistimos, nós rechaçamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor virá para um povo que o busca. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, sabemos decora o versículo de Crônicas, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus o seu clamor e sararei a sua terra. E o Senhor está à procura de pessoas que orem, sabia? Ele está à procura de adoradores que oram, que adoram o Senhor. A palavra de Deus diz assim: eu procurei um. Eu procurei um, para quê? Eu procurei um que se colocasse na brecha. O que é se colocar na brecha? Se colocar entre o mundo corrompido lá fora, o mundo podre lá fora, o mundo que jaz no maligno lá fora, e para cá o reino de Deus, santo, puro. Você se coloca entre.
e abre uma brecha, uma porta, para arrancar as pessoas que estão no inferno e trazer para a maravilhosa luz do Senhor. E isso se faz através da oração. Diga para a pessoa que está do teu lado, é através da oração que nos colocamos na brecha. Aleluia, glória a Deus. Há muitos exemplos bíblicos de homens e mulheres de Deus que mudaram circunstâncias, alteraram circunstâncias através da oração. Daniel, Esdras, Neemias, Esther, Moisés. Nós vemos a história deles, era através da oração que as circunstâncias mudavam na vida deles e na vida de todo Israel. Livramentos de morte, livramentos tremendos, milagres fabulosos, através da oração. E nós vemos também exemplos hoje. Há uns anos atrás, quem já ouviu falar das Ilhas Fiji? Quem já ouviu falar de Homolonga, de Cali? São cidades, são lugares que foram impactados pelo poder de Deus. Arrependimento, avivamento se manifestou de tal forma que todos estes lugares se converteram. As cadeias se tornaram em igrejas, cadeias públicas, porque não tinha mais quem prender, porque todos se converteram. Não faz muito tempo disso, porque um povo perseverou na oração em meio à calamidade, em meio a opressões, em meio a julgos, em meio a dificuldades, em meio a perseguições, em meio a governos corruptos, em meio a governos perseguidores. A igreja se levanta em oração e traz a presença de Deus. Mas nós estamos tão acomodados. Cheira bababaia, cheira. Nós estamos pensando tanto em nós mesmos. Procurei um que se colocasse na brecha. O Senhor está à procura. E Deus não faz nada na terra sem antes revelar aos filhos dos homens. Ele não vai fazer nada na terra sem revelar. E como é que Ele vai revelar? É através da oração. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Nós precisamos rogar ao Senhor para que venha espírito de oração. Nós vamos rogar ao Senhor que venha sobre a igreja um espírito intercessório. Irmãos, dia 22, essa próxima terça-feira, nós vamos começar 10 dias de oração. Aproveite. Esses 10 dias serão para o projeto de vida de 2021. Aproveite. Deus quer abrir os céus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Esse abrir os céus é trazer vida de Deus, é trazer transformação, é trazer vida de Deus sobre nós, é trazer provisão de Deus sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre a nossa terra, sobre o nosso Brasil. Aproveite e venha. Nós estaremos aqui a partir de terça-feira, das 21 às 22. Na quarta e na quinta, nós vamos orar em casa. Porque é uma data que vai ser muito difícil vir aqui. Então você vai orar na tua casa. As outras datas, nós estaremos orando aqui. Na sexta, após o culto, nós vamos orar um pouco. No domingo também. No domingo, dia 27, nós vamos ter batismo. Se você sabe de alguém que quer se batizar, na tua célula, alguém que você conhece, se você deseja se batizar, dia 27 nós vamos ter batismo nas águas. Vai ser aqui na igreja. E nós vamos estar orando também, na terça, na quarta. E no dia 31, nós vamos orar em casa. E no dia 1º, sexta-feira, nós vamos começar o projeto de vida. E vai ter um culto abençoado.
O primeiro culto do ano você não pode perder. Mas venha orar também. Não venha só no culto na sexta. Venha orar também. Se engaje. Porque a palavra de Deus diz aqui que é tempo. Nós precisamos perseverar na oração. O primeiro princípio, se queremos ver as janelas dos céus abertos, se queremos ver os céus abertos, nós precisamos perseverar em oração. 2, vigiar com ações de graça. Terça-feira na live, nós estávamos falando, na nossa live, nós estávamos falando sobre louvor e ações de graça. Lá em Romanos nós vemos, no capítulo 1, que Deus entregou o ser humano a uma situação terrível, porque conhecendo Deus, não o louvaram e não agradeceram a Ele. Um coração cheio de gratidão a Deus é um coração sarado. Um coração cheio de mágoas, cheio de dificuldades, é um coração ingrato. A ingratidão traz trevas. A falta de louvor traz trevas à nossa vida. Mas um coração cheio de gratidão a Deus, sem questionamentos, é um coração livre, é um coração sarado. E isso atrai a presença de Deus. Isso atrai a presença de Deus. Nós precisamos ver a nossa vida como um cenário de bênção e agradecer a Deus. Você já agradeceu a Deus pela tua vida, pelo ar que você respira? Sabe? Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Diga aí para a pessoa que está ao teu lado. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Você sabia disso? Um coração grato nos livra de piorar as coisas. Um coração grato traz a presença de Deus, quebra as barreiras. Irmãos, como nós precisamos pensar em coisas boas. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E se isso ocupar o nosso pensamento, o nosso coração será grato a Deus e às pessoas. Gratidão. Sejam em tudo conhecidas as suas necessidades diante de Deus. Tem dificuldade? Leve a Deus em oração. E depois, se você orar e perseverar em oração, o Senhor vai conservar em paz a sua mente e o seu coração. Ele vai guardar o teu coração. Ele vai guardar a nossa mente. Ele vai conservar em paz a nossa mente, porque confiamos nele. Gratidão fala de confiança. Então nós precisamos vigiar. Olha só, a palavra de Deus diz vigiar com ações de graça. Então se eu não estou agradecendo, se meu coração não está grato, eu não estou vigiando. E a palavra de Deus diz que nós precisamos vigiar e orai. E aqui diz que vigiai é ter um coração grato. Nós vimos na live, nós falamos sobre homens, 2 homens que não glorificaram, que não agradeceram, que não exaltaram ao Senhor. Um foi comido de bicho e o outro virou bicho, começou a pastar na selva, no mato. Porque as trevas vêm sobre as pessoas que não têm o coração grato e que não louvam a Deus. Terceira coisa, suplicar e orar pela liderança. Como é importante. O Idemar falou aqui, os pastores precisam de oração. Nós precisamos de oração. Nós vemos o apóstolo Paulo falando aqui em Colossenses. Nós vemos também ele falando em Coríntios. Nós vemos ele falando em Efésios. Ele pedindo oração para quê? Para que no abrir da boca dele a unção seja liberada e as vidas sejam alcançadas. Orar pela liderança. Orar por aqueles que exercem liderança.
4, se portar com sabedoria. Essas coisas, essas 6 coisas que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Colossenses, são importantíssimas para o nosso tempo hoje, se queremos ver os céus abertos. Então eu preciso me portar com sabedoria. Sabedoria, mansidão e prudência andam juntos. A palavra de Deus diz que eu preciso ser pronto para ouvir e tardio para falar. Eu não posso falar muito não, é a palavra de Deus que diz. Eu preciso ser comedido naquilo que eu falo. Quanto mais eu falo, mais enredado eu fico pelas minhas próprias palavras. Nós vamos ser justificados ou condenados pelas nossas próprias palavras. Então, sabedoria, não fala muito não. Tenha sabedoria, mansidão e prudência. Essas 3 coisas andam de mão dada, são amiguíssimas. Sabedoria, mansidão e prudência. A palavra de Deus também diz que nós precisamos ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Ter prudência, cuidado, alerta, sempre em posição de alerta. Cuidado. Até o tolo é tido por sábio quando se cala. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, com a quantidade de coisas que falamos. Quinta coisa que nós vemos aqui: aproveitar as oportunidades. A palavra de Deus diz que devemos aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus. Para falar do amor de Deus em cada momento, nós precisamos estar sensíveis. Essa semana, uma irmã nossa perdeu o genro, que mora em Timburi. E nós tivemos na casa. E quando nós chegamos lá, ainda não estava liberado o corpo. E eu fiquei pensando, sei que nós vamos fazer oração ou não, porque a esposa evangélica, filha da irmã Maria de Lourdes, mas a família ainda não. Então lancei o convite para ela, e ela lançou o convite para os outros, e a sala não cabia de pessoas. E nós falamos do amor de Deus. Houve um quebrantamento especial naquela tarde. Mas se eu e o pastor fôssemos dar lado para nossos olhos, não, acho que não é a hora, não é o momento. Mas quando nós agimos com fé, o Senhor respalda. Observe a oportunidade, mas observe ser sensível. Porque nós também não podemos lançar pérolas aos porcos, nem coisas santas aos cães, diz a palavra de Deus. Temos que estar atentos, discernindo, aproveitando cada tempo, cada momento, aproveitando cada oportunidade. Calçados os nossos pés com o evangelho da paz, calçados os pés, quando eu prego o evangelho, isso me traz estabilidade. Vivemos em tempos difíceis, tempos em que o terreno está liso, escorregadio. Há muita facilidade de escorregar. Nós vivemos dias em que o nosso solo está liso, e a qualquer momento, qualquer um, seja quem for, pode escorregar. Mas pregar a palavra, colocar as sandálias da paz, me garante estabilidade. Aproveitar a oportunidade de ser um propagador das boas novas de Cristo. E a sexta instrução aqui é que a nossa palavra precisa ser sempre agradável, temperada com sal.
Se você pode falar bem de uma pessoa, você fale. Se você pode trazer palavras que edificam, fale. Se não, não fale, porque até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Mas como nós tropeçamos com a nossa boca. Tropeçamos com a nossa boca. A nossa palavra precisa ser agradável, temperada com sal. Sal fala de dar gosto, de dar sabor. Você pode pôr todos os temperos, cebola, alho, orégano, sei lá, os temperos que você imagine. Se você não pôr o sal, vai adiantar? Vai ficar faltando, porque é o sal que dá sabor, é o sal que conserva. O sal tem o poder de conservar as coisas, e assim deve ser a nossa palavra. Precisa ser uma palavra temperada com sal, vai dar sabor. Quando você vai abrir a boca, e o ambiente vai mudar. Você vai abrir a boca, e você vai trazer vida de Deus. Nós precisamos buscar isso, responder a cada um com sabedoria. E para isso nós precisamos conhecer a palavra. Porque responder a minha opinião, o que eu acho não adianta nada. O que eu acho não adianta nada. O que eu acho não vai resolver nada. Mas a palavra de Deus resolve. A palavra de Deus tem peso de vida e não de morte. E então da minha boca precisa estar os altos louvores do Senhor. A palavra viva precisa ser liberada da minha boca. Palavras que edificam, palavras que constroem, que transformam, que transmitam vida e vida em abundância. Amém, irmãos? São esses 6 pontos importantes na nossa vida. Porque se nós agirmos assim, o discernimento virá. E nós não vamos ser como aqueles fariseus hipócritas, que sabiam discernir o tempo, vai chover, não vai chover. Mas não sabiam discernir, perceber as coisas que estavam acontecendo ao redor. O que Deus quer fazer? Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a história de Piraju. Deus quer mudar a história do Brasil. Jesus está voltando. Não resta muito tempo. E a igreja precisa despertar. Eu convido você a se levantar, a se colocar de pé. Nós vamos orar e buscar este avivamento. Buscar essa direção do Senhor. Que 2021 realmente possa ser o ano dos céus abertos. Que os céus se abram. Que nós possamos aproveitar cada oportunidade. E que sejamos preparados, perseverando em oração. Vigiando com ações de graça. Suplicando pelos nossos líderes, pela liderança local e pela liderança externa, estadual, nacional. Que nós possamos estar orando a todos aqueles que exercem autoridade. Que nós possamos verdadeiramente nos portar de maneira sábia. Que haja em nós sabedoria, mansidão e prudência. Que nós possamos aproveitar as oportunidades. E que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para transmitir vida. Busque. O Senhor está liberando estas coisas. Porque conforme a palavra é ministrada, é exatamente isso que ela vai produzir. Essa palavra está produzindo isso. Porque não é minha, essa palavra é do alto. Então esta palavra produz uma vida de oração em mim e em você. Esta palavra produz ações de graça em nosso coração. Esta palavra produz um sentimento de alerta e de vigilância. Essa palavra produz
produz um sentimento que faz com que supliquemos por aqueles que exercem liderança. Essa palavra produz sabedoria, mansidão e prudência. Essa palavra produz oportunidades, discernimento para aproveitarmos as oportunidades para pregar o Evangelho. Essa palavra está sendo liberada. Receba na tua casa, receba agora, receba esta palavra que faz de você um transmissor desta palavra, que faz de você alguém que tem uma palavra agradável. Ao abrir da sua boca, a sua palavra saia agradável, temperada com sal e produza vida. Ah, Senhor, nós recebemos vida. Nós recebemos vida. Recebemos vida, Senhor. Recebemos vida, Senhor. Xerebabababai.